mas nós vamos falar hoje de política, economia, o que está gerando inflação, mas já joga a primeira matéria para a gente comentar aí. Primeira matéria, João, coloca aí no ar. Agora, isso atingiu a economia. Muita gente perdeu o emprego, né? Muita gente fechou o seu negócio e muitas cadeias produtivas tiveram seus problemas. Consequência é a inflação. Né? Terminamos o ano passado, acredito, na casa dos 10% de inflação. E esse ano, nosso trabalho, tive hoje com o Paulo Guedes, voltou de uma pequena folga dele que ele teve também, conversei muito com ele sobre como aí criar mais empregos e combater a inflação. Conversei com o Roberto Campos, o Banco Central agora que é independente, o que o Roberto Campos, que é a missão dele, né, pode ajudar no tocante à inflação. Algumas medidas já tem tomando, outras a gente conversa também. Bem, a gente faz o que é possível. Tá aí, o presidente teve com o Paulo Guedes reapareceu essa semana depois de umas férias merecidas, e eu já vou aqui para Chico Holanda. Chico Holanda, eu quero que você, o que fazer nesse momento que combustíveis e energia que o Banco Central emitiu aí uma carta, o que fazer nesse momento, num ano tão difícil com essa pandemia, para a gente controlar esses preços altos? O brasileiro não aguenta mais de preço. O que fazer, Chico? Zé, realmente precisa haver aí uma mudança, e inclusive um tempo atrás o presidente Bolsonaro tinha sinalizado nesse sentido, que seria de não desdolarizar a Petrobras, mas fazer o equilíbrio, né, do produção nacional e do que se comprar no mercado internacional, que aí a gente teria aí, um equilíbrio nos aumentos do combustível, e que o combustível nesse país, e que hoje nós dependemos do diesel para fazer o transporte praticamente de tudo, infelizmente por falta de políticas públicas do passado, de ter investido aí em outros modais para o transporte, infelizmente temos isso. Mas é bom salientar e lembrar que não é o Brasil o único país do mundo que estão com esse problema de inflação. Se nós pegarmos os Estados Unidos, uma potência que e que sua inflação lá não passava de 2 dígitos, ou era em torno de 1, no máximo 2% ao ano, como foi em 2019, tá? E esse ano, 2021, chegou a 7%, um aumento de inflação que não acontecia nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Se formos ver a França, se formos ver a Inglaterra, e todos esses locais, quem mais puxou a inflação também foi combustível, foi a questão energética. Então o Brasil não está sendo muito diferente. Agora, de fato, temos condições, o Brasil é um país rico e que tem condições de fazer esse equilíbrio, e eu acredito que esse ano essas políticas públicas tomarão esse rumo. Vanderlei Oriani, eu quero que você fale aí sobre esse momento que é essa alta de combustível já começando o ano, que acarreta em toda a cadeia, cesta básica. O que Paulo Guedes tem que fazer esse ano para controlar? Olha, na verdade, o que o Paulo Guedes tem que fazer, eu acredito que ele não vai ter coragem de fazer, que é pedir a renúncia dele, para que possamos colocar uma pessoa que tenha realmente mais equilíbrio. Porque o Paulo Guedes, com todo respeito ao conhecimento que ele tem, ele está lá trabalhando para meia dúzia. Esse é o meu pensamento. E isso o país não vai aguentar. Não vai aguentar, até porque nós precisamos sim, como disse o Chico, de pessoas que comecem a pensar ao entorno, nos bolsões que está acontecendo no país, que são as pessoas que estão tendo dificuldade de levar o alimento para casa. Essas pessoas também precisam ser assistidas, essas pessoas precisam ser lembradas, porque essas pessoas, nesse ano, elas vão ter o mesmo valor daquele que o Paulo Guedes está enchendo o bolso dele de dinheiro, porque ele vai ter aquele verdinho na mão e vai ter o mesmo peso, o mesmo peso. Então, essas pessoas também precisam ser lembradas nesse momento. Então, eu acredito que o Paulo Guedes, se ele tivesse a decência, ele pedia para sair e o presidente colocaria uma nova ideia, uma nova roupagem. Mas eu acredito que ele não vai ter coragem de fazer isso. E com relação à questão do combustível, o combustível está subindo no mundo inteiro. E no Brasil não seria diferente, até porque existe um acordo de Paulo Guedes e o grupo
que controla hoje, que é o agro. Senador Amir, eu lhe pergunto, esse ano, o que é que você espera do Brasil? Eu sei que é um ano difícil, um ano de eleições, nós estamos ainda no meio de uma pandemia. Você acha que ainda dá para implantar reformas? O que fazer para controlar essa alta de preço, que tudo passa pela alta dos combustíveis? Olha, eu acho que o presidente da Associação Comercial colocou aqui com muita propriedade essa questão. Paulo Guedes não serve para ser o condutor da economia brasileira. Ele já demonstrou, ele não tem compromisso com a sociedade. Para ele quer exatamente manter só o direito das elites. Ele criticou a filha das empregadas que vão para os Estados Unidos passear em Miami, quer dizer, que vão lá Disney. Na Disney. Ele criticou que o filho do porteiro frequente a universidade. O que ele quer? Que país ele quer construir? Como você disse, uma minoria, ou uns poucos privilegiados. A economia, se não entrar no todo nacional, se não entrar com políticas efetivas para diminuir o desemprego, para criar novos empregos, então, para movimentar, né? É claro que no meio de uma pandemia é muito difícil. É claro que o mundo inteiro está com problema. Isso aí não vou discutir, mas eu quero dizer que tem que buscar soluções. Em primeiro lugar, quer dizer, aqui se abriu uma questão de direita e de esquerda. Não é por aí, não é por aí. A polarização é ruim. Eu acho que a inflação, ela é sempre elitizante, né? Ela faz acumular o capital. As pessoas, os pobres vão ficar mais pobres, os ricos mais ricos. Isso aconteceu. Se você olhar na história, todas as pestes que antigamente se falava na Idade Média, as pestes enriqueciam as pessoas. Os Médicis, por exemplo, de Florença, eles enriqueceram, que foram os primeiros banqueiros que houve aí, por aí que se fala, eles enriqueceram exatamente na peste negra, de 1300 e alguma coisa. Então, quer dizer, nós temos que ter políticas de distribuição de renda, gente. Não dá para... E o país comporta, esse país é fantástico, esse país... O agronegócio mostrou a grandeza, né, da potencialidade do Brasil. Enfim, nós temos tudo para sair desse marasmo, mas para isso é preciso uma condução de políticas públicas capazes de cada vez mais trazer para dentro da economia todas as pessoas, os pobres, torná-los consumidores. Eu tenho dito e repito sempre, a sociedade capitalista é uma sociedade de mercado. O mercado pressupõe consumo, o consumo pressupõe capacidade aquisitiva, mas ninguém vê isso. Ninguém quer ver, ninguém quer fazer vista grossa. Não, vamos privatizar. Você vende uma estatal por alguns bilhões, às vezes só milhões. Então fica livre da Petrobras não é a solução? Não é a solução, evidente que é uma questão, é uma área estratégica. O mundo inteiro entende que áreas estratégicas, como você vê na Alemanha, até os trens são públicos, né? São de empresas públicas. Então, quer dizer, você tem que saber que a privatização... Eu fui relator da CPI das privatizações. Eu entrei por dentro. Se o país tivesse doado todas as empresas, teria ganho porque financiou e busca dinheiro no mercado a juros altos e financiou praticamente a juros insignificantes. 6% ao ano, carência de 4, outros de 5, 6 anos. Quer dizer, e aí? O Brasil paga a conta, o povo paga a conta e nada mais acontece. Então, a economia é complexa. Precisa de gente capaz. O Guedes não tem essa capacidade de gerenciar a economia nacional, e que é uma economia viável, factível, mas é preciso ter ideias, é preciso ter engenho e arte, como disse o poeta, né? Como você vai encontrar na literatura. Professor Herbert, que essa semana contribuiu aqui com debates, com os bons embates e boas discussões. Professor Herbert, o
que fazer num ano. O debate público ele tem que vir nessa discussão, porque a polarização está aí, para trazer reflexão de como enfrentar um Brasil pós-pandemia. Zezinho e quem está em casa nos assistindo agora, eu me alinho ao pensamento do ex-senador e ex-ministro Amirlando. A inflação existe, ela bateu 2 dígitos, 10%. O governo, né, não atingiu o teto de gasto, né, ou seja, ultrapassou o teto de gasto, o governo não fez economia, que deveria ter feito o seu dever de casa. Segundo, a inflação se compara ao governo Dilma, que chegou a 10%, mas chegou na crise política, Mirlando. Chegou na crise política que causou uma crise econômica no nosso país sem precedente, que até hoje o impeachment da ex-presidente Dilma reflete na economia. Calma, Zezinho. Não, eu quero dar uma... Calma, Zezinho. Mas a Dilma fez um plano para ganhar as eleições e ela que gerou aquela hiperinflação, Heber. Estou botando aqui para você debater. A Dilma. Os 2 dígitos chegaram na crise política. Retoma a minha fala. Agora, é com você. E aí os 10% que se bate agora em pandemia não tem muita diferença por conta do momento de turbulência política que nós vivemos, estamos vivendo a turbulência da pandemia. A inflação está aí, o desemprego é alto, continua na casa dos 14 milhões. Aí diz, mas é uma herança maldita do governo passado. Ora, eu acredito que o ex-senador Amirlando vai concordar comigo, que quando a gente elege alguém, é para resolver os problemas do que ficou no passado. Claro. Você não pode estar se lamentando a vida inteira. Entendeu? Ninguém governa para trás. Ninguém governa para trás, governa para frente. E aí, eu gosto muito de pegar o modelo da Noruega, da Finlândia, da Austrália, da Nova Zelândia e agora de Singapura, do qual eu estou me debruçando, estudando, inclusive os aspectos econômicos desses países, como eles avançaram, como saíram da pobreza. Sabe como foi, telespectador? Foi fazendo aquilo que diz o Lula, que diz o Ciro Gomes, que disse agora o Amirlando, trazendo o pobre para a economia, trazendo o pobre para ser consumidor, trazendo a classe média que hoje já não é mais classe média, ela achatou. E o atual governo ainda tem 2 dígitos, como disse aqui o senador Amirlando nos bastidores, por conta dos novos ricos, que ainda que dá, tanto na cidade como no campo, que dá sustentação desses 2 dígitos nas pesquisas de opinião pública. Agora, o que fazer? O que fazer para conter essa inflação? Primeiro, é o governo investir em obras públicas, em políticas públicas, para gerar uma cadeia de emprego. Essa cadeia de emprego vai refletir no mercado, porque você está fazendo com que haja o quê? Colocando potenciais consumidores para consumir no mercado. Claro. E isso vai mover a economia. É o que está faltando. É a teoria keynesiana, né? É a keynesiana, do qual eu estudo também. E aí o que acontece? É o estado do bem-estar social e do pleno emprego. Claro. É isso que nós estamos precisando voltar. Então, agora, a questão das privatizações, senador Milano, como o senhor deu uma pinceladazinha, né, eu sou a favor hoje da privatização da Petrobras. Aí vai dizer, nossa, você é esquerda ou direita? Não se trata disso. Eu estou acompanhando, e todo mundo está acompanhando, uma mudança de fonte de energia para a indústria automobilística e também para o consumo em casa, através da energia solar, energia renovável. A Petrobras daqui a 50 anos vai estar obsoleta. Então é melhor que se venda agora, que crie uma regulagem, como se regula as petrolíferas na Europa, nos Estados Unidos, e que a gente não amargue o prejuízo daqui a 50 anos, a gente está olhando para um monte de ferro.